Aí a gente faz... Oi, Mirfra. Bom dia. Bom, então vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje, o tema da aula é História do Brasil. Então vai ser legal para vocês conhecerem um pouco de algumas coisas que marcaram a história do Brasil, se vocês ainda não conhecem, e aprofundarem um pouco, porque tem bastante coisa, né, envolvida na história do Brasil, desde o descobrimento dos índios e por aí vai. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, claro que não dá para falar de toda a história do Brasil, mas a gente vai falar um pouco disso e também vai falar de alguns vocabulários e alguns ditados populares, que a gente já vai ver o que é. Então, começando aqui com o vocabulário. Hoje a gente vai falar sobre animais. Eu acredito que vários dos animais vocês consigam associar pelo nome, que eu acho que é parecido com o espanhol, mas a gente vai ver aqui alguns então. Então, em primeiro lugar, esses dois são bem grandes, né? Mas o elefante é ainda maior. É um bicho que lá na África a gente encontra com mais facilidade. E é o elefante. Elefante. Se vocês quiserem repetir, tudo bem. Se não, não tem problema. Então, esse é o elefante. Em segundo lugar, como eu falei, né, também é grande, não é tão grande quanto o elefante, mas também é grande, e talvez seja até um pouco parecido, é o rinoceronte. Rinoceronte. É também um animal, esse aqui a gente encontra em zoológico. Eu não sei dizer, na verdade, onde que tem mais rinoceronte no mundo. Não sei de qual lugar que ele é uma espécie mais comum. Mas então aqui a gente tem dois: elefante e rinoceronte. Pode passar, Ju. Aqui, esse aqui eu já vi em zoológico, em lugares assim, que é o hipopótamo. Hipopótamo. Esse aqui, às vezes, para falar, causa uma confusão. Criança normalmente se confunde toda na hora de falar hipopótamo. Mas esse H aqui, ele não tem som, né? Então é como se a palavra começasse com I. E, pó, tem esse acento aqui, porque essa sílaba do pótamo, ela é mais aguda. E aí finaliza com tamo, tamo. Hipopótamo. Certo? Esse aqui tem uma cara bem de bravo, inclusive, é o búfalo. E talvez a expressão bufar venha daí, porque o búfalo, ele faz... E bufar é isso, né? Quando a gente tá bravo, quando a gente tá esperando, quando a gente não tá feliz com alguma coisa, a gente bufa. E aí vem daí, talvez, eu não sei, mas eu acredito que venha. Búfalo. Esse também tem o acento agudo na primeira sílaba, búfalo, porque é a sílaba mais aguda, né? É a sílaba de destaque da palavra. Então, búfalo. Esse aqui, para quem já assistiu Shrek, vai lembrar que lá no filme tem o burro. E é esse aqui. O burro, se a gente comparar com o cavalo que está ali na foto de baixo, é até meio parecido, né? É uma versão miniatura do cavalo. Então é burro, e aqui tem dois R's, né? Então, lembrar que não é burro, é burro, que esses dois R's, eles fazem esse som. Ao invés de ro, faz ro. Então, cachorro, burro. Ou a gente tem também palavras que daí, quando só tem um R, o som fica ro, certo? Então, por exemplo, Ícaro é um nome próprio que só tem um R. Se tivesse dois, seria Ícaro, mas é Ícaro, tá? Então, aqui, burro, com dois R's, faz esse som.
E cavalo. Cavalo, eu tô vendo ali que no espanhol é cavalo. O meu espanhol é péssimo, vocês sabem. Mas tem que se atentar que esse som aqui do cavalo, ele é um som de B. É bem diferente desse aqui, do som de V. Então, valo, cavalo. Certo? Então, eu acredito que esses aqui, né, sejam bem parecidos com o espanhol, só para se atentar ali ao cavalo, que é, ao invés desse som de B do espanhol, é um som de V. Então, cavalo. E eu sei que hoje é sábado, mas estou achando vocês muito quietinhos. Ninguém quer repetir nada, ninguém quer perguntar, tá muito fácil. O que foi? É muito similar ao espanhol. É, né? Tem Que bom, isso ajuda. cavalo, burro, rinoceronte, hipopótamo, elefante. Tudo tá Muito fácil. bem. Foi quase um jogo da memória aí, né? É. Bom, então, cavalo e burro. Agora a gente vai ver aqui pássaro e pato. Pássaro é um nome, digamos assim. Por exemplo, eu acho que todos os animais são assim, né? Mas vou tentar dar um exemplo aqui com o cachorro. Cachorro é um nome genérico, né? Um nome geral. E aí tem várias raças de cachorro. Tem o dálmata, o pug, o labrador, enfim, variações de cachorro. E pássaro também é assim, né? Aqui no Brasil tem alguns pássaros aí que eu acho que na verdade são aves, que são super famosos, enfim. E são muito bonitos, ó. Ele é todo coloridinho, tem até uma cor meio fluorescente ali, meio neon. Então é bem lindo. Então é o pássaro. Aqui tem 2 S's, então acontece uma coisa parecida com o que acontece lá no burro, com 2 R's, que é, se fosse um S só, talvez ficasse pássaro. E aqui os 2 S's formam a sílaba fazendo pássaro. Pássaro. É quase um som daquela letra que a gente tem, cedilha. Vou mandar um cedilha ali no chat só para vocês verem. Meu cedilha não está funcionando. Júlia, você consegue mandar um cedilha? Eu vou tentar aqui. Eu descobri como é que consegue mexer no chat enquanto está com a tela assim. Ah, é? Pronto. Enfim, ó, a Júlia mandou ali um cedilha pra gente. O cedilha, ele faz esse som de assim como os 2 S, né? Mas é bem diferente. Então, aqui, pássaro. Eu tô vendo que no espanhol também tem o acento na primeira sílaba, porque a primeira sílaba é a sílaba mais forte, e aí fica pássaro, certo? Então, atentar a essas duas coisas na palavrinha pássaro. A palavra pato, acho que vai ser muito fácil, que é exatamente igual, mas às vezes a pronúncia muda um pouquinho. Então, pato, pato, pato. Essa é bem tranquila. Antes da gente passar para a próxima, eu sei que são bem parecidos, eu gosto de saber que vocês não estão com dúvidas, mas queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, repetir alguma palavra, fiquem à vontade. Você fala pato, sim? Sim, pato. Pato. Buenos días. Entendí. Mais alguém? Yusmila, abriu o microfone, alguma coisa? Agora chegou. Eu posso repetir. Pássaro. Pato. É similar. É bem parecido com o espanhol, né? Sim. Isso ajuda, porque quando vocês vão aprender, vocês conseguem lembrar. Que bom que tá claro tudo isso para vocês.
Tô vendo aqui que entrou a Fátima, voltou. James, Maria Gabriela, Nelson, Mirfra. Tem alguém que eu não consigo ver o nome. Que bom, Aqui, que ó. bom. Tenho uma pergunta. Aqui estou. Pergunta. Eu estou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mitra por aqui. Bom dia, Maria Gabriela por aqui. Bom Bom dia, dia. Gabriela. Tá. Bom dia, James aqui. Bom dia, James. Que bom, pessoal. Hoje, quando a aula começou, não tinha ninguém. Aí eu e a Júlia, a gente pensou que vocês não queriam mais aprender português. Aí agora eu tô vendo a sala cheia. Que Talvez ótimo. estava um pouquinho frio, tá frio aí? Aqui tá um pouco frio, mas deu uma esquentada. Ontem fez um sol aqui em Curitiba. Maite, Oi, como se pode chama? perguntar. Como se chama os pelos dos pássaros e o pato? Se chama pena. Como você escreve? Vou escrever no chat. Então, gente, o que o Eric nos perguntou, Pena. e eu vou escrever aqui também asas. O que o Eric nos perguntou é em relação a isso que cobre o corpo do pássaro. No caso do pato, que a gente está vendo ali na água, dá para ver que ele tem uns pelinhos. No caso do pássaro, são penas. E não são só os pássaros que vão ter penas. As galinhas também têm penas, pombos têm penas, algumas aves têm penas, né? A maioria das aves tem penas. Então, muitos outros animais também têm penas. Então, aqui em volta, eles são cobertos por penas, penugem, e isso aqui que faz eles voarem são as asas. Certo? Sim. As mãos, os braços. São as patas. Aham. É isso, Júlia? Asas são os braços. Não. E- Júlia, você pode mostrar ali com o mouse onde que são as asas? Essas daqui é as asas do pássaro. Isso. Aqui são as patinhas dele, eu acho. Não Ok. lembro se é algum outro nome. Aí nós Asas. temos aqui o bico também. Bico. Eu não sei se o pato tem asa, gente. Tem? Sim, ele tem, ele também é voador. Ah, é? Não Sim. sabia. Eu também não sou muito boa com animais, não. Eu não consigo apagar agora. Pronto. Tudo bem, só passar que eu acho que sai. Aí. Então, já que não tem nenhuma dúvida, ó, a gente acabou de falar do pombo, passa mais um. A gente acabou de falar do pombo e tá aí. Eu não sei bem se alguém aqui já foi no centro de Curitiba, mas se já foi, com certeza já viu esse animal, pombo. Ele tem uma fama de não ser muito agradável, né? Não é um bicho que vive em lugares muito limpos, mas aqui tem bastante. Lá no centro da cidade de Curitiba, muito pombo. Então, pombo. Olha, em espanhol é paloma. Caramba. Eu não sabia. Eu tenho conhecidas chamadas paloma. Aqui no Brasil, paloma é um nome próprio. Tem pessoas que se chamam paloma. Vocês sabiam? Lá, Sim, eu sabia. Eu sabia. não? Não, eu sim sabia que o nome próprio de pessoa aqui é Paloma, né? Então, Mas aqui, não sabia como que se chamava o Paloma aqui no Brasil, esse pombo, né? pombo. Exatamente. Uhum. Aqui não chama paloma, não.
E ali, a gente tem ali embaixo um bem bonitinho, né? Que é o pintinho. É um filhotinho. Uhum. Esse aqui tem até uma música aqui no Brasil, que é famosa. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Mas eu não vou cantar para não dar esse prejuízo para vocês sábado de manhã. Mas tem uma música bem famosa, principalmente para as crianças, né? Acho que tem bastante criança que gosta de ouvir essa música. Eu vou pegar aqui do Google para vocês verem o vídeo, se vocês quiserem. Mandei aqui o link. A gente pode ver juntos também depois. Então, esse é o pintinho amarelinho. E o pombo, né? São dois, como eu falei, são aves, né? São da espécie aves, pássaros. Então, é isso. Vamos para os próximos. Mas se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Aqui, como eu falei, vários animais têm penas. 2 exemplos estão aqui na tela. A galinha e o galo. Para quem não sabe, eu tô vendo que no espanhol é parecido, então vocês já devem saber. Mas a galinha é fêmea e o galo é macho. E, como vocês podem perceber, a galinha ela é mais cheia de penas, ela é mais redonda. O galo ali dá para ver mais fácil a perninha dele. E outra diferença bem grande, né? Outras 2 diferenças que dá para a gente destacar entre a galinha e o galo é que o galo tem essa coisinha aqui na testa. Não vou saber o nome. Se alguém souber o nome, pode me falar. Mas... Cresta. Em espanhol é cresta. Aqui também crista. É crista. Eu ia falar crista, mas eu achei que crista era do cavalo. Para vocês verem que eu não entendo nada de bicho. Mas, enfim, a crista e o rabo ali, né? Ele tem algumas penas também. Então, essas 2 características a galinha não tem e o galo tem. Ou seja, a fêmea não tem e o macho tem. Então, dá para a gente diferenciar dessa forma a galinha do galo. Certo? Aqui, ó, a galinha que é responsável, né, por colocar os ovos. E o galo não coloca ovos. Esse serviço ficou para a galinha só. Certo. Aqui, na primeira foto, tem um jacaré, que também pode se chamar crocodilo. Vai mudar um pouco a espécie. Então, jacaré é uma espécie, crocodilo é outra. Mas no dia a dia é um pouco generalizado, né? Então, jacaré, crocodilo, fica a seu critério. Talvez ali pelo crocodile seja mais fácil lembrar de crocodilo, né? Então, fica a critério de vocês. Mas é esse bicho aí que não é nada simpático, né? E, em segundo lugar, a gente tem a tartaruga. Tartaruga. Reparem que na primeira sílaba a gente tem tar. Na segunda sílaba pode até parecer que a gente tem tar de novo, mas não. A primeira é tar e a segunda tá, porque o R que tá ali vem depois, ele junta com o R. Então fica tartaruga, certo? Então, tartaruga. E essa aqui, né? Também, essa é mais bonita, né? Vive nos oceanos. E aqui no Brasil existe um projeto lá na Bahia que se chama Projeto Tamar. Eu acho que tem em outros lugares do Brasil também. E é um projeto para ajudar as tartarugas. Porque esses bichinhos no mar acabam morrendo
com o plástico, que às vezes elas comem achando que é comida, e aí ficam sufocadas e morrem. Então, tem toda uma questão ambiental, ou seja, tem vários problemas que são causados pelo lixo que vai para o mar. Então, esse projeto se chama Projeto Tamar. Depois a gente pode ver uma foto. É lindo. É todo voltado para cuidar das tartaruguinhas, para salvar a vida delas. Aqui, a gente tem 2 que não vamos achar no Brasil. E se achar, não sei o que faria, que também são do grupo do crocodilo, nada simpáticos, que é o lobo, que eu vi que é exatamente igual também, né? Como o pato, é igual no espanhol. Então, lobo é esse aqui, aqui dá para ver que ele está na neve. Então, assim, aqui no Brasil não tem chance de achar mesmo, porque a gente tem uma neve fajuta só. Neve mesmo, a gente não tem. Mas ele é bem bonito, né? Bem o pelo, bem bonito, o olho, tudo. E a gente tem o urso. O urso, esse aqui, é um urso normal, né? Então, ele tá ali na água e tal. Mas também tem o urso polar, que é um urso que, assim como o lobo da foto ali de cima, vive na neve. Então, lobo, urso e urso polar. Mas isso aqui, o urso polar, é só uma variação do urso. Então, não precisa decorar nem nada. O polar é só para uma curiosidade para vocês. Então, lobo e urso polar. E urso ou urso polar. Certo? Nenhuma dúvida até aqui? Nenhuma pergunta? Tudo bem? Tudo bem. Então tá, então vamos para a próxima. Aqui a gente tem o porco. Esse aqui, esse é meio diferente, né, do espanhol. O porco é, então, esse bichinho aí. A gente já na aula vai ver ditados populares. E tem um ditado que é: focinho de porco não é tomado. Porque se vocês olharem o focinho dele, essa parte aqui da frente, lembra uma tomada de colocar celular para carregar, de ligar o fogão, qualquer coisa assim. Então, aqui no Brasil, às vezes falam focinho de porco não é tomada, para não confundir as coisas. E é uma expressão meio engraçada, né? Mas tem um sentido por trás. Então, esse aí é o porco. E a gente tem ali embaixo o canguru. O canguru também não vai ser tão fácil achar aqui no Brasil, vai ser em um zoológico, em lugares mais específicos. Esse, se a gente fosse para a Austrália, talvez a gente encontrasse bastante, mas aqui no Brasil não. E eu acho legal do canguru que tem essa bolsa, né? Ali embaixo. Então, se vocês olharem ali embaixo, tem uma bolsa na própria pele dela, né? Ali parece ser a mãe, e ela está carregando um filhotinho. Se a Júlia puder só circular ali para eles verem o filhote, ó, que está meio camuflado ali o filhote, meio da mesma cor. Mas dá para ver que ela está levando ali um bebê com ela, o filho dela, enfim. E acho isso bem legal, né? Que já vem uma bolsa junto com ela, já veio pronto. Então, aí o canguru, certo? Vamos lá. Aqui, vendo por essas fotos, dá até para falar que um é o filhote e o outro é o grande, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem na primeira foto o coelho, e aí lembrar que esse som do L e o H faz lha. Então, coelho, lho. Talvez é como o som dos 2 L's no espanhol. Não é igual,
mas é um pouco parecido. Coelho, coelho. E a gente tem, na segunda foto... aí só para falar do coelho, eu acredito que talvez na Venezuela também seja, mas aqui no Brasil é tradição o coelho na Páscoa. Então, coelhinho da Páscoa. É bastante comum, principalmente pelas crianças. O coelhinho da Páscoa seria quem traria os ovos. E na segunda foto, a gente tem o carneiro. Carneiro. O carneiro, nessa foto talvez não dê para ver tanto, mas ele tem uma pele bem macia, bem fofa. E da pele do carneiro, né, os pelos, digamos assim, são cortados e fazem lã. Até onde eu sei, esse processo não machuca o bichinho, não machuca o carneiro cortar, porque é só cortar os pelos, é como se cortasse o cabelo, não machuca. Mas pode ser que ele se sinta incomodado, né? Mas eles tiram e fazem a lã. A lã é um tecido bem quente, que aquece bastante, bem grosso. Mas hoje em dia, assim como a gente tem, por exemplo, o couro sintético, tem lã sintética. Então, é uma lã feita na indústria, não é feita com a pele do bichinho. Então, não tem mais motivo, né, para maltratar os bichinhos desse jeito. Mas então, aí a gente tem o coelho e o carneiro. E no coelho, como eu falei na Páscoa, a gente tem essa tradição do coelhinho da Páscoa e tem uma música que descreve o coelho. Então, de olhos vermelhos, de pelo branquinho. Então, são características do coelho. E dali dá para ver, né, que ele realmente tem um olhinho bem vermelho, o pelo bem branquinho, e eu não sei a continuação da música. A Júlia também não. A gente ouve muito quando é criança, mas aí cresce e esquece. Mas, enfim. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Vamos para a próxima, então. Aqui, de novo, aqueles animais que aqui no Brasil a gente não vai achar tão fácil. Temos a girafa. Girafa. Aqui, eu tô vendo que no espanhol também é girafa, mas é com J. Mas o G e o J, nesse caso, fazem um som bem parecido, né? Se a gente tirasse o G e colocasse o J, girafa fica igual. Então, não tem problema, mas em português se escreve com G. Girafa. E esse também é bem comum, por exemplo, na África, né, no continente africano, em alguns outros países. Aqui no Brasil eu só vi em zoológico também. E aqui embaixo a gente tem o macaco. Macaco. O macaco é um desses animais que tem muitas espécies, né? Como eu falei das raças de cachorro, tem macaco dourado, macaco martelo, ou macaco prego, não sei. Mas tem uma variedade imensa de macacos. E esse sim, aqui no Brasil, por exemplo, na floresta amazônica, eu sei que tem muitos. Algumas espécies raras até, né, que já infelizmente estão em extinção. Vocês sabem o que é um animal estar em extinção? Sim. Conhecem essa palavra? Sim? No espanhol Sim. é parecido? Sim. Extinção. Então, É o mesmo. Extinção é quando um animal ele não existe mais uma variedade daquele animal no mundo. Então, por exemplo, tem só uma ave daquela, tem só um macaco daquele. E aí, às vezes, por ter só um ou ter muito poucos,
não tem como reproduzir, e aí não consegue garantir que a espécie vai continuar, né? Tem alguns animais que já entraram em extinção, e aí, infelizmente, não tem o que fazer, né? Os animais não voltam. Mas tá aí, girafa e macaco. E aqui na foto o macaco está fazendo uma careta. Os macacos aprontam bastante. Eu lembro quando tinha, ainda era permitido animais em zoológico, não, em circo. E aí eu lembro que eu fui em um que tinha uma girafa e um elefante. Acho que foi a primeira vez que eu vi um desses. Olha, então, eu não sei se lá na Venezuela é comum, mas aqui no Brasil, os circos, igual a Júlia falou. Ah, Karen, tudo bem. Ela está dizendo aqui, gente, que ela está com problema na internet. Mas a gente entende, Karen, não tem problema. Qualquer coisa também você pode assistir a gravação da aula ou tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, tá? A gente não tem problema, não. Bom, aqui no Brasil foi muito comum o circo. Vocês conhecem circo? Lá na Venezuela se chama circo também? Sim, Também, sim. Ah, tá. também. Então, e os circos aqui do Brasil era muito comum ter animais. E como a Júlia falou, animais grandes. Então tinha girafa, tinha elefante no circo. Só que esses bichinhos, às vezes, eles eram levados de um lugar para o outro. Aí, para ficar calmos, davam muito remédio. Então, eles eram um pouco maltratados na maioria dos circos, né? Não dá para dizer em todos, mas eles eram maltratados em vários circos. Então, hoje em dia é proibido, existe uma lei que proíbe animais no circo, né? E ainda mais esses animais aqui, que não estão no habitat natural deles, né? Não estão no lugar que eles estão acostumados, são muito grandes, precisam de muito espaço. Hoje em dia é proibido. Mas a Júlia, então, estava contando que uma vez ela foi num circo, e aí no circo tem palhaço, tem malabarista, tem mágico, e tinha uma girafa e um elefante. Imagina, gigantes, animais no circo. Tadinhos, às vezes sofrem, né? Porque não é o lugar que eles estão acostumados. Mas então, que coisa. Eu acho que eu já vi elefante no circo. Girafa eu não me lembro. A girafa, eles estavam dando comida para ela, era para distribuir comida nas arquibancadas e as pessoas estendiam a mão para ela pegar. Nossa, eu tenho um pouco de medo de animal, gente. Vou confessar para vocês. Eu gosto de ver e tal, mas assim, eles lá e eu aqui. Então, eu não daria comida para girafa, tinha medo dela levar minha mão junto. Sou meio nervosa com essas coisas. Vamos lá, vamos para a próxima, então. Aqui, no mesmo caso da galinha e do galo, a gente vai ter o boi e a vaca. O boi é um animal macho e a vaca é o mesmo animal, só que fêmea. Não é o mesmo porque um é macho e outro é fêmea, mas vocês entenderam. Então, a gente tem o boi. O boi, normalmente, ele é de uma cor lisa. Então, esse aqui da foto, que está em primeiro plano, vocês podem ver que ele é branco. E se vocês olharem atrás, todos são brancos ou pretos. Eles são de uma cor só. E esse aqui é o boi. Já a vaca, ela é toda manchadinha, de preto e branco. Ela é branca com manchas pretas. E olha que coisa. No caso da galinha e do galo, quem tem o trabalho, quem bota o ovo, é a galinha. No caso do boi e da vaca, quem coloca o leite é a vaca. Ou seja, coitada das fêmeas, estão cheias de trabalho na natureza. Certo? Então, esse aqui tem no Brasil, né? Inclusive, a agropecuária é um setor muito forte no Brasil. Agropecuária é quem mexe com animais para vender carne. Então, criam os gados, os bois, e aí, né, matam para vender a carne.
Então, é um ramo muito forte no Brasil. Tem muita fazenda, tem muita coisa. Certo? Então, tá aí o boi e a vaca. Vamos lá. Aqui, esse aqui, tenho certeza que vocês conhecem. Cachorro. Esse da foto é bem simpático. Então, cachorro. Lembrando que esse CH faz um som de sh. E aí, com o fica cho. Como se fosse xo. Cachorro. E aí, tem que lembrar que tem os dois R's. Então, talvez se tivesse um R só, ficasse cachorro. Cachorro. E não é o que a gente quer. A gente quer o som de arrastado do R. Então, cachorro. Ro. E o gato, que também é fácil porque é a mesma coisa do espanhol, gato. Certo? Então, aí, cachorro e gato. Beleza? Nenhuma dúvida? Não. Certo? Certo. Então, tá. Tudo certo. Olha, aqui tem dois um é muito fofo e a outra é muito bonita. A gente tem um esquilo, tem um filme de criança bem famoso que é Alvin e os Esquilos. E tem 1, 2, 3, foi um filme que fez bastante sucesso. E os esquilos, eles comem a noz, que é essa castanha, né? Não sei como chama em espanhol, mas é como se fosse uma castanha mesmo. Aqui é amendoim. Amendoim. É como se fosse um amendoim mesmo. Sí, amendoim. Nuez. En Venezuela es nuez. A noz es nuez. Ah, então. A noz, amendoim, são da mesma espécie, digamos assim. E eles roem, né, para pegar o que tem dentro, então, que é justamente o amendoim, a noz, enfim. Às vezes avelã também, né? E aí, esquilo, ele é pequenininho assim, né? Corre. Esquilo eu também já vi. Aqui no Brasil, algumas crianças têm esquilo para cuidar em casa. Chinchila também tem, que é tipo um esquilo. Hamster. É bem bonitinho. E depois, a gente tem a borboleta. A borboleta é bem bonita também. É um animal que passa por várias fases até ser, de fato, uma borboleta desse jeito que a gente está vendo na foto. Ela começa com uma larvinha e aí vai se desenvolvendo. Tem o casulo, né? É casulo? É. Ah, então tá. E aí, enfim, passa por várias fases até virar uma borboleta, até ter as asas. E essa que a gente está vendo na foto é linda, né? Laranja com bolinhas. E as borboletas costumam ser muito bonitas, né? Se a gente pega uma borboleta de perto, elas costumam ser bem bonitas. E uma curiosidade é que eu tô vendo que ali no espanhol se chama mariposa. Aqui no Brasil, em português, né? Mariposa é um outro bicho. É bem parecido, inclusive, com a borboleta. Mas é outro bicho. Certo? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos que estão no oceano, né? Não bem no oceano, mas perto do mar. A baleia, que sim, está no oceano. Então, baleia, baleia. Aqui a gente tem 3 vogais juntas, né? Então, eia, baleia. E é esse animal enorme que vocês estão vendo na foto, que, meu Deus, esse eu definitivamente não quero encontrar, porque se eu encontrar, eu acho que não vai ser numa situação agradável e não sei como vou me sair. Recentemente, eu não sei se vocês viram, teve um caso de 2 mulheres que estavam em alto mar
num barquinho, fazendo um passeio. E elas estavam filmando. Vocês chegaram a ver isso? Elas estavam se filmando assim no barco, rindo. E aí pulou uma baleia e pegou elas. E elas ficaram dentro da boca da baleia. Só que a baleia, até engolir, leva um tempo. E daí, numa que a baleia abriu a boca, elas saíram. Mas tem o vídeo delas dentro da boca da baleia. Quando eu vi, eu fiquei chocada e com menos vontade ainda de conhecer uma baleia de perto, né? Mas é assustador. Eu vou tentar achar o vídeo. Logo que eu terminar os animais, eu vou procurar o vídeo pra gente assistir. Porque, gente, imagina, elas estavam no mar e aí foram parar dentro da boca da baleia. É bizarro, né? Mas, enfim. E aí, aqui a gente tem outro que é mais inofensivo, que é o pinguim. Pinguim. Esse G aqui, a gente não fala o som do U. Então, GU com outra vogal, só o G e o U ficaria GU. Por exemplo, Gustavo. Mas o G, o U e o I forma GUI. GUI. Então, por exemplo, Guilherme. Tem o U, mas a gente não fala. Pinguim. Também não dá esse destaque para o U na palavra, certo? Então, baleia e pinguim. Vamos lá para o próximo. Eu acho que acabou já. Ah, os animais acabaram. Ah, então. Então, a gente viu aí os animais. São vários, né? Acredito que sejam, a maioria vocês já conheçam o nome, porque são parecidos com o espanhol. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida dos animais. E agora a gente entra na parte da aula que eu comentei, que a gente vai ver um pouco sobre história do Brasil. Então, aqui, história do Brasil, a Júlia, que vai dar essa parte pra gente, e eu vou procurar o vídeo da baleia para mostrar para vocês. Eu fiquei curiosa, quero ver também. Tá bom? Então, gente, aqui o foco não é a gente estudar certinho todos os detalhes sobre cada um desses períodos que o Brasil passou, mas sim a gente vê de uma maneira geral, só para a gente poder ter uma noção mesmo desses períodos que o Brasil passou, né? Então, o primeiro, que é a partir do descobrimento do Brasil, que foi em 1500, que os portugueses vieram, descobriram o Brasil, né? E fizeram daqui uma colônia. Então, o nome desse período é Brasil Colônia. E existem dois tipos de colonização, que é uma de povoamento, igual aconteceu nos Estados Unidos, que a Inglaterra foi lá e as pessoas que eles não queriam que ficasse na Inglaterra, eles trouxeram para os Estados Unidos. E só deixaram elas lá para povoar aquele espaço e falar que lá era deles, né? Mas aqui no Brasil foi diferente. Aqui foi uma colônia de exploração. Então, tudo que tinha aqui, Portugal tirava e mandava para a Europa. Então, foi assim com a madeira. Tinha uma árvore bastante conhecida aqui, que até deu o nome para o Brasil, que era o pau-brasil, que eles arrancaram todas daqui praticamente e mandaram para Portugal. E eu acho que é por isso, né, que a gente não vê pau-brasil com tanta frequência aqui. Eu, se não me engano, eu nunca devo ter visto um. E também quando descobriram o ouro aqui foi assim, eles tiravam o ouro daqui tudo, mandavam de volta para Portugal. E na época, a mão de obra que eles usavam para fazer isso, por ser mais barata para eles, não sei, né? Era a mão escrava. Então, eles começaram escravizando os índios que existiam aqui antes, e depois de um tempo, eles fizeram a mesma coisa com as pessoas, algumas pessoas da África, eles traziam para cá para escravizar elas também. Aí tem bastante histórias de navios negreiros, e também vários artistas faziam poemas em crítica a isso, porque durou por bastante tempo esse período. Então, foi Brasil Colônia até 1822,
que foi quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, e a partir daí o Brasil começou a ser um império. E a diferença, gente, eu não vi, eu não lembro se tinha bastante diferença, mas Dom Pedro I começou a abrir portos no Brasil para a gente poder comercializar com outros países além de Portugal. Porque quando o Brasil era uma colônia de Portugal, era só Brasil e Portugal, não existia relação com outros países. Mas já no Brasil Império, a gente conseguia comercializar com outros países. Mas também teve problemas dentro do Brasil Império que fizeram Dom Pedro I abdicar o trono e passar para o filho dele, acho que em 1831, se eu não me engano. E aí ele passou para o filho dele, que tinha 5 anos na época. Aí eles esperaram o filho dele crescer para ele conseguir ser o imperador. E foi só em 1841, se não me engano também. E o nome do filho dele era Dom Pedro II. E, se eu não me engano, eu lembro disso em uma aula que eu tive, Dom Pedro II ele gostava bastante do Brasil, ele nasceu aqui, e quando acabou o Brasil Império, ele voltou, ele foi para Portugal, mas Portugal não era a casa dele. Provavelmente ele nunca tinha ido para Portugal. Então ele morreu um pouquinho depois de voltar para Portugal. Ele gostava bastante do Brasil. Então, é só essa imagem por cima mesmo desses períodos que a gente está tentando passar aqui. Agora a gente vai falar da República Velha. E, gente, a República, o período que o Brasil foi uma república é bastante extenso, tem muito conteúdo para falar que eu não saberia dizer, porque faz tempo que eu não estudo sobre isso, mas eu vou dar também uma passada por cima. Então, na República, o Brasil ele começou a se industrializar. Não sei se é a matriz certa, mas a atividade econômica do Brasil nessa época era o café. Durante o Brasil Colônia e o Brasil Império, era o açúcar. Aqui na República já era o café. Mas aí o Brasil começou a se industrializar, se desenvolver, e teve bastante consequência da Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que afetou o Brasil de maneiras negativas. Teve um período que ninguém comprava mais o café, porque estava todo mundo se reerguendo da guerra, então ninguém tinha dinheiro para comprar café. E aí foi fazendo estoque de café aqui no Brasil. E estoque não é bom, no capitalismo assim não é bom. Aí o Brasil ficou numa situação difícil. E eu lembro que nessa república tinha uma política que se chamava café com leite, que os presidentes eles iam se revezando. Em um mandato ia ser um presidente de São Paulo e no outro ia ser de Minas Gerais. E aí quando acabasse voltava para São Paulo e quando acabasse de São Paulo voltava para Minas Gerais. E aí a política ficava nessa. O governo do Brasil ficava nessa de São Paulo e Minas Gerais. E aí Getúlio Vargas, que é essa foto que vocês estão vendo aí, ele chegou para acabar com isso. E aí ele trouxe para o Brasil também vários direitos trabalhistas. Então, ele implementou aqui férias, um limite de jornada semanal. E, se eu não me engano, o salário mínimo também foi ele que estabeleceu aqui. E o Getúlio Vargas ele morreu em 1954, se eu não me engano. Ele foi bem triste como ele morreu, porque ele estava tendo muita crítica no governo dele e provavelmente ele estava se sentindo muito sobrecarregado, essas coisas, e aí ele se matou. E depois dele veio outros presidentes que, como era o período da Guerra Fria, né, eles estavam com medo de um partido comunista ter o governo do Brasil, né? Então,
para impedir que algum partido comunista chegasse, né, no governo, os militares implementaram a ditadura militar em 1964, que é outro período horrível do Brasil, se vocês me permitem dizer, porque ele é representado por muita como é que é o nome? Calma aí, gente, eu vou procurar aqui. Autoritarismo, isso. Ele é representado por muito autoritarismo, repressão de movimentos sociais, tinha bastante censura também da comunicação, as pessoas não podiam sair na rua e falar o que elas quisessem, e os artistas, eles não podiam fazer música, um certo tipo de música, não podiam escrever certo tipo de texto, então era uma censura assim extrema mesmo, e as pessoas morriam aqui nesse período por causa disso. Eu lembro que quando eu estava estudando isso na escola, um professor me mostrou uma música de um artista que escreveu nesse período, que eles faziam jogos de palavras para despistar a censura. Então, no refrão da música, o cantor ele falava: "Afaste de mim esse cálice". E esse cálice, os militares achavam que podia ser aquele copo de ouro, um cálice. Mas o que o artista estava querendo dizer mesmo é que ele queria que afastassem dele essa repressão, que cálice é como se alguém estivesse falando para você ficar quieto. Então ele estava falando que queria que afastasse dele esse negócio de mandar as pessoas ficarem, não falarem o que elas querem. E é isso, gente. A ditadura militar foi horrível e era muito autoritarismo mesmo, muita repressão. Se vocês conversarem com alguém mais velho aqui no Brasil, eles contam para vocês essas histórias. A minha avó, ela estudava direito nessa época e ela me falava que os militares eles entravam no apartamento dela para pegar os livros que ela estava estudando, que ela não podia estudar, e era isso, história horrível mesmo. E até hoje, bastante das coisas que aconteceram nesse período são bastante encobertas. Os militares mesmo não gostam de ver essas coisas, né? Eles gostam de falar que eles estavam protegendo o Brasil do comunismo e que a repressão era necessária, mas a gente imagina que não era bem assim, né? Então, a partir de 1985, igual está aqui no slide, o Brasil virou uma democracia. Aqui na democracia a gente tem os nossos direitos, a gente pode falar o que a gente quer. É lógico que talvez vai ter algumas consequências das coisas que a gente pode falar, mas a gente tem os nossos direitos assegurados pela Constituição. Acredito que seja isso. Eu passei bem por cima, porque se eu for falar cada detalhe de cada um, vai durar bastante tempo, provavelmente o ano inteiro. Aí agora a Maitê vai falar os ditados populares, mas se alguém tiver alguma dúvida da história do Brasil, eu posso tentar falar de novo, gente, por cima, assim, se vocês quiserem. Deixa eu perguntar. O Brasil, ele foi descoberto pelos pessoas que moravam em Portugal, Isso. colonizado. Uhum. Mas também tem um grupo de pessoas que vieram da Alemanha, por isso que a Santa Catarina tem estrutura que são alemão, certo? Certo. A Polônia E também. da Espanha, certo? Também, Também. ou não? Sim, sim. O Brasil, ele era dividido no meio. Não no meio, mas ele era dividido e um lado dele ficava com a Espanha e o outro lado dele ficava com Portugal. A gente chama isso de Tratado de Tordesilhas. Mas como não tinha uma linha certinha marcando qual espaço era da Espanha e qual espaço era de Portugal, os portugueses passaram por essa linha e foram pegando o espaço que era da Espanha.
Ah, entendi. Você conheceram ou alguma vez tem ouvido de Simão Bolívar? Sim, sim. A gente estuda bastante sobre ele nas aulas de história também. O que ele fez aqui no E Brasil? aqui no Brasil, eu acho que ele participou de uma revolução chamada Farroupilha, que foi no sul do Brasil. Que eu não lembro ao certinho qual que era os objetivos dela, mas eu lembro do nome e do Simão Bolívar, que ele participou dela. Ah, ok. Obrigado. Nada? Mais alguém, gente? Podem ficar à vontade. A história do Brasil pode ser um pouquinho complexa, às vezes, como de qualquer outro país, mas sempre é bom a gente dar uma olhadinha assim sobre o que aconteceu, né? Então, se ninguém tiver mais nada, eu vou passar para a Maitê, os ditados populares. Então, gente, está com barulho de alarme aqui. Não sei se está atrapalhando enquanto eu falo, vou tentar falar um pouco mais alto. Como a Júlia falou, a história do Brasil é complexa. A gente costuma dizer que é marcada por muito sangue, porque tem algumas passagens bem tristes ao longo da história do Brasil, desde quando a gente, assim, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, que fizeram do Brasil uma colônia, mas os índios já estavam aqui. Então, houve um conflito já desde 1500 com os índios e assim por diante. Então, tem toda uma carga cultural que é muito legal. Como a Júlia falou, seria muito tempo de estudo, né? Aqui nas escolas, desde o primeiro ano, quando são pequenos, estudam História do Brasil. E, por exemplo, eu e a Júlia estamos na faculdade e a gente segue estudando a história do Brasil, porque é muita coisa que já aconteceu. Mas eu acho que, sem dúvidas, a gente falou aqui os pontos de destaque. E, claro, se vocês quiserem estudar mais, se vocês gostarem desse tema, dá para falar com a gente que a gente ajuda. Então, agora, a gente vai falar de uma coisa que se chamam ditados populares. Ditados é uma palavra que lembra ditos, né? Coisas que são ditas, ou seja, faladas. Então, ditados populares são expressões que são usadas que não significam de maneira alguma o sentido literal, ou seja, não são ao pé da letra. Então, aqui vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. O primeiro ditado popular que a gente vai ver é: de grão em grão, a galinha enche o papo. E aí tem uma definição. Significa que devagar e com calma podemos alcançar nossos objetivos. Por quê? A galinha, que é inclusive um animal que a gente viu hoje, ela não consegue pegar muitos grãos de uma vez só. Mas se ela pegar um de cada vez com calma, ela consegue pegar muitos. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. O papo, né, seria aqui a boca, a garganta da galinha, só para explicar. Então, significa isso, que devagar e com calma, a gente alcança os nossos objetivos, né? Um degrau de cada vez, digamos assim. Uma etapa por vez. E essa aqui é uma expressão, é um ditado popular. Claramente não significa, né, o sentido literal, mas significa aí que com calma a gente consegue, assim, chegar nos nossos objetivos. E aí também tem outra, que é cada macaco no seu galho. A gente também viu os macacos, e aí tá dizendo assim, significa que não devemos nos intrometer nos assuntos alheios. Então, seria aí que cada um fica no seu canto. Também tem outra que tem o mesmo sentido, que é cada um no seu quadrado. Ou seja, a gente não tem que ficar cuidando da vida dos outros, tem que cuidar da nossa. Então, aí, cada macaco no seu galho significa que a gente não deve nos intrometer, né? Então, intrometer seria entrar, invadir o assunto do outro. Então, assuntos alheios é isso, né? Representa aí cada macaco no seu galho. Vamos para a próxima.
é melhor não cutucar a onça com vara curta. Então, assim, a onça, vocês devem estar vendo aí a onça bem pequenininha, é um dos animais que a gente não falou hoje, mas a onça é um animal que tem aqui no Brasil, nas florestas, na floresta amazônica e aí adentro de algumas fazendas, enfim. E a onça, digamos que ela não é um animal muito agradável, muito amigável. É, pelo contrário, um animal bem bravo. Lembra aí, talvez, um tigre, um leão, como se fosse um bicho maior, assim, né? Que é bravo, enfim. E aí, o que acontece? Se a gente vai cutucar, ou seja, encostar na onça com uma vara curta, a gente está dando brecha para a onça estar muito perto da gente. E aí ela pode não gostar. Então, significa que não devemos mexer com algo perigoso sem estar preparado para isso. Porque a onça é perigosa. Se a gente vai com uma vara curta, pode irritar a onça. E quanto mais curta é a vara, mais perto a gente tem que estar da onça para cutucar. E aí gera aquela tensão. Então, é melhor não cutucar a onça com vara curta. Significa que a gente não deve mexer com algo perigoso sem estar preparado para isso. E aí tem outra que é antes tarde do que nunca. Ou seja, é melhor acontecer, ainda que seja tarde, do que não acontecer. E significa que alguém fez algo que tinha de ser feito, mas com atraso. Então, sabe quando a gente deixa a tarefa de casa lá para o último dia que pode entregar, o trabalho para o último dia que pode entregar? Antes tarde do que nunca. Melhor eu entregar com esse atraso do que eu não entregar. Então, significa isso. Talvez não seja bem assim, mas tá aí. Antes tarde do que nunca. Agora, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, vejam bem. A água é mole, a água é líquida, né? Então, é mole. Uma pedra é dura. Então, a primeira frase está dizendo isso. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. O que está querendo dizer? Digamos que a gente deixe, não por um dia, não por um ano, não por 10 anos, mas por muito tempo, uma água batendo numa pedra. Vai chegar um momento, talvez milhões de anos, que vai começar a desgastar aquela pedra e uma hora vai desgastar tanto que vai furar a pedra. Mas isso é um processo que vai levar milênios, milhões de anos. Mas isso seria o sentido literal. Mas o sentido figurado quer dizer que, com persistência, você chegará ao seu objetivo. Por quê? Se até a água, que é mole, batendo numa pedra dura, fura, a gente consegue fazer o que a gente quer. Então, basicamente é isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, significa que com persistência você chegará ao seu objetivo. Aí aqui a gente tem outra. A esperança é a última que morre. Significa que precisa ter fé e esperança até o final. Ou seja, pode ter dado tudo errado, mas a esperança não pode morrer, ela tem que ser a última a morrer. Ou seja, tem que tudo dar certo antes da esperança morrer. Então, a esperança é um sentimento, né, de fé, de que as coisas vão acontecer, de que as coisas vão melhorar, tem que ser a última a morrer. Certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Ó, já até acabou os ditados. Deu para entender? Ou vocês ficaram meio assim, o que ela está dizendo aí que não... Eu entendi, tá bom. Tá bom, muito bem. Eu Certo? entendi. Ah, então tá. Aqui no Brasil é bem comum, né? Tem alguns que nem a gente fica pensando, nossa, mas o que significa isso? Por exemplo, aquela que eu falei, focinho de porco não é tomada. Ou então, que mão de vaca, que focinho de porco não é tomada, como eu expliquei, é para não confundir as coisas, que apesar de parecer uma tomada, não é uma tomada. E mão de vaca
significa alguém que não dá dinheiro para nada, que economiza cada centavo. Então, é uma pessoa de mão fechada, digamos assim. Certo? Então, se não tem dúvidas sobre os ditados populares, agora a gente vai para a última parte da aula, que é a parte de gramática. E, como toda aula, a gente vai ver um tempo verbal. E o tempo verbal de hoje é o futuro e o futuro do pretérito. Futuro é tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, ou seja, a gente ainda vai vencer a pandemia, a gente ainda vai tomar a vacina, por exemplo, e é tudo que ainda não aconteceu, mas vai, no futuro. Então, a Júlia que vai dar essa parte da aula para a gente também. Então, gente, o futuro do pretérito, ele é um pouquinho mais complicado, mas com os exemplos vocês vão conseguir entender certinho, tá bom? Aqui, não consigo mudar, mudei. Aqui tem uma explicação do que é e de como a gente usa, mas eu vou falar assim mais resumido para vocês conseguirem entender. Que a gente usa o futuro do pretérito para a gente expressar uma incerteza, surpresa, indignação, e a gente também usa ele para se referir a algo que poderia ter acontecido se outra coisa tivesse acontecido no passado. Fica um pouquinho complicado falando assim, né? Parece que é muito difícil, mas eu vou falar um exemplo, aí eu acho que vocês vão conseguir entender. Deixa eu pensar. Eu vi os slides e eu vi uns exemplos, então eu vou usar uns que estavam lá. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Então, nessa frase, como está chovendo, eu não fui no parque. Então, é algo no passado que está condicionando o seu futuro. Está fazendo você não ir no parque correr. Agora, eu vou passar aqui as situações, aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas vocês vão ver que vocês já usam o futuro do pretérito e talvez vocês nem percebam. Para você ver, é bem corriqueiro, assim, cotidiano na nossa vida, o futuro do pretérito. Na primeira situação, a gente pode falar de um fato no futuro em relação a outro que já ocorreu. Então, aqui o exemplo é: eu imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Então, o que aconteceu aqui é eu imaginei, e o fato do futuro é que os alunos fariam a lição de casa. Então, ontem eu imaginei que os alunos fariam a lição de casa, ou ontem eu achei que haveriam mais alunos na aula. E é assim, alguém quer repetir aqui, gente? Vocês estão bastante quietos hoje, a aula está bastante expositiva, né? Se vocês quiserem participar, podem ficar à vontade. Tem outras situações também do futuro do pretérito, se eu não me engano, são 4. A outra é para indicar um fato que poderá ou não ocorrer, condicionando outro fato. Aqui foi a frase que eu peguei lá no início da chuva. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Então, a chuva condicionou o nosso fato aqui de correr no parque. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Se este vestido fosse mais barato, eu compraria ele. E vai indo, gente. É esse IA no final, o futuro do pretérito. Tem uma frase que vocês usam bastante, né? A gente usa bastante na sala, é quando a gente pede para o professor para repetir uma matéria. Então, a gente fala que se o professor poderia repetir a matéria para a gente. Então, é esse IA no finalzinho dos verbos. Aqui, igual eu tinha falado, para sugerir ou pedir algo de uma maneira mais educada. Então, aqui a frase é: você poderia me passar o saleiro, por favor? Esse poderia é o verbo no futuro do pretérito, que é uma maneira mais
assim, amigável, gente boa para a gente pedir alguma coisa. Porque parece que se a gente não colocar esse ia no final, a gente está fazendo uma imposição para a pessoa. Tipo assim, você pode me dar uma água? Esse pode, a gente está falando basicamente, eu estou com sede e eu quero uma água. Mas parece que é uma maneira mais assim direta de falar. Então, se a gente falasse, você poderia me dar uma água, parece que é uma maneira mais educada, mais bonitinha, assim, de se falar. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém quer dar um exemplo que vocês possam ter pensado? Eu escrevi uns aqui que eu estava pesquisando ontem sobre essa matéria, porque eu olhei ela e eu pensei, como é que eu vou explicar alguma coisa que eu não sei? Aí eu fui pesquisar mais um pouquinho, aí eu achei uns exemplos. Tinha aqui um escrito, eu pagaria a conta, mas estou sem dinheiro. Então, é o fato de eu estar sem dinheiro que me levou a não pagar a conta. Futuro do pretérito é isso, gente. James está escrevendo na minha tela. Aqui, a última situação é para demonstrar surpresa ou indignação diante de um fato. O exemplo aqui é quem diria, eles casaram. Também pode ser quem imaginaria que isso fosse acontecer. E, tipo, a gente está surpreso ou está indignado que alguma coisa aconteceu. Quem diria, quem imaginaria, quem pensaria isso. Basicamente isso, gente. Aí aqui é para vocês conseguirem ver a diferença entre o verbo no futuro e o verbo no futuro do pretérito. No futuro, se eu não me engano, foi há 2 aulas atrás que a gente viu, que é essa conjugação. Eu andarei, tu andarás, você andará, ele, ela andará, nós andaremos, a gente andará, eles e elas andarão. Esses são os verbos no futuro. A gente já viu eles, mas se vocês quiserem, vocês podem repetir aqui, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Eu vou repetir. Pode falar. Eu andarei, tu andarás, você andará, ela andará, nós andaremos, a gente andará, elas andarão. Isso mesmo. Eu lembro que eu dei essa aula aqui para vocês e bastante gente estava com uma dúvida entre o andarão e o andaram. Mas aqui é só para a gente ver mesmo a diferença do verbo no futuro e o verbo no futuro do pretérito. Aqui são os verbos no futuro do pretérito. Aí, como vocês viram aqui, no futuro, o final é andarei, andarás, andará e por aí vai. Aqui no futuro do pretérito é eu andaria, tu andarias, você andaria, ele, ela andaria, nós andaríamos, a gente andaria, eles e elas andariam. Alguém quer repetir aqui? Eu andaria, que não lembro. Tu andarias, você andaria, ele, ela andaria, nós andaríamos, a gente andaria, elas andariam. Isso mesmo. Então, aqui o futuro do pretérito é basicamente você faria uma coisa se outra tivesse acontecido. A gente também tem aqui o verbo vender. Eu venderia. Pode falar. Eu venderia, tu venderias, você venderia, ela venderia, nós venderíamos, a gente venderia, elas venderiam. Isso mesmo. Vocês estão muito bem, gente. Estou gostando de ver. Eles estão progredindo muito durante as aulas. A gente fica muito feliz vendo isso. Aqui o último verbo. Alguém quer falar? Eu. Pode falar. Eu dormiria, tu dormirias, você dormiria, ela dormiria, nós dormiríamos,
A gente dormiria, elas dormiriam. Isso, muito bom. Júlia, Oi, desculpe, eu tenho uma pergunta. pode É nós ou nós? é nós. Quando a gente está falando muito rápido e também tem o sotaque de um lugar para o outro, as pessoas podem falar nós. Mas, assim, na fala é nós, qualquer coisa, gente. Na escrita, mesmo que o certo é nós. Obrigada. A escrita é nós. Isso, A sim. pronúncia pode ser nós. É porque a gente pode falar Certo. muito rápido, ou de uma região do Brasil para o outro, as pessoas juntam muito as palavras, as letras, e aí surge esse som do i no meio. Mas é nós costumava ser uma gíria antiga. Não sei se as pessoas Mas ainda usam. eu queria saber a pronunciação certa. É nós ou nós? É nós. Nós, a pronunciação certa, né? É isso mesmo. Nós. Tá bom, obrigado. Nada? Nada. James, só uma coisa, pessoal. Não é corrigido só para vocês aprenderem mesmo. Não fiquem chateados. Quando a gente vai falar em relação ao modo que se fala, a gente pode falar pronúncia no lugar de pronunciação. Pode usar pronúncia. Então, qual seria a pronúncia certa, beleza? Beleza, obrigado. Então, gente, é isso. Se alguém não tiver mais uma dúvida, aqui é o link para a tarefa. Tem mais? Ah, eu esqueci de falar esse slide, desculpa. Aqui são os verbos informais, se eu não me engano. Que, igual os verbos no futuro, tem alguns verbos que a estrutura deles vão mudar. Aqui é a mesma coisa, vão mudar também. No verbo fazer, a gente vê aqui que o Z não está mais aqui. Aí vai ficar eu faria, tu farias, você faria, ele e ela faria, nós faríamos, a gente faria, eles e elas fariam. Um exemplo aqui pode ser, eu faria um bolo se eu tivesse farinha em casa. Mas como eu não tenho farinha, não vou fazer meu bolo. Alguém quer repetir? Esses verbos irregular? Irregulares. Isso. Tá, obrigado. Nada? Aqui também temos o verbo correr. Eu correria, tu correrias, você correria, ele e ela correria, nós correríamos, a gente correria, eles e elas correriam. E eu vou repetir o verbo dizer. Pode falar, pode falar. Eu diria, tu dirias, você diria, ela diria, nós diríamos, a gente diria, elas diriam. Isso. Eu só vou fazer aqui um comentáriozinho no diríamos. Como tem um acento agudo no segundo i, a gente fala ele mais assim, dá mais ênfase nesse acento, no i que tem esse acento. Ah, Então ficaria assim, diríamos. é mais forte. Isso. Diríamos. Diríamos. No i, não no a. Diríamos. Isso. É diríamos. Diríamos. No segundo i. É diríamos. Isso mesmo. Aí a gente também tem aqui por último o verbo poder. Eu poderia, tu poderias, você poderia, ele e ela poderia, nós poderíamos, a gente poderia e eles e elas poderiam. Se alguém quiser repetir, fica à vontade.
Eu poderia, tu poderias, você poderia, ele, ela poderia, nós poderíamos, a gente poderia, eles, elas poderiam. Isso mesmo. Perfeito. Obrigada. Aí, gente, eu acho que agora sim, acabou. Agora sim. Então, a nossa matéria de hoje finalizou, conseguimos até finalizar um pouquinho mais cedo, porque quando a gente tem aluno que está aprendendo tudo, que já sabe falar perfeitamente, a aula acaba mais cedo mesmo, vocês estão muito bons. No chat, eu mandei o link de presença para vocês preencherem, não esqueçam de preencher, é bem importante, como vocês sabem, para a gente, né, marcar lá que vocês participaram da aula. E aqui tem a tarefa de casa, que vocês podem, como sempre, enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp, podem mandar foto, podem mandar ou em PDF. E o link vocês têm lá já, mas está aí na próxima página, se a Júlia puder passar para a gente. Opa. Beleza. Então, lembrando... Opa. Bom, a tarefa está lá. Não tá. Depois eu consigo, mas vocês já devem ter o link da tarefa, né? Que esqueceram de colocar nos slides. Mas é isso, pessoal. Eu trouxe o vídeo da baleia para a gente assistir, então eu vou abrir aqui, que eu acho que ficou todo mundo curioso. Vocês querem ver ou não? Eu quero. Sim, eu quero. Sim. Estou muito Então, curiosa. Sim. Faz assim, Júlia, para de compartilhar a tela, que eu vou compartilhar aqui. Mas então, antes do vídeo da baleia, eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer a foto da nossa aula. Verdade, a gente sempre esquece. Vamos lá. Quem puder abrir a câmera, a gente vai ficar muito feliz. Vai todo mundo aparecer no Instagram. Eu acho engraçado que durante a aula ninguém abre, né? Para fazer companhia de câmera aberta com a gente. Ninguém abre. Mais alguém quer abrir? Eric já abriu. Yusmila, Fátima. A Karen, eu sei que tem problema com a câmera dela, fica mais difícil. Maria Gabriela agora fechou de novo, mas não tem problema. Fátima, minha câmera está aberta. Vai abrir também? Então Está tá. aberta. Quer que eu pare de gravar? Eu quero que Pode parar, Maria. Ô, Júlia, obrigada. Beleza.